Olá, meus amores, bom dia. Hoje, quarta-feira, 12 de agosto, vamos ter uma aula de matemática com alguns objetos. Olha como a mesa está cheia de coisa. Vamos iniciar também mais um módulo, o módulo 4, com o tema comprimentos e agrupamentos, tá certo? Nós vamos aprender um pouquinho sobre como fazer as medidas, as grandezas, tá bom? Vejam que aqui tem objetos grandes, objetos pequenos, largos, estreitos. Então, a nossa aula de hoje vai falar um pouquinho disso e como a gente pode estar fazendo essas medidas, tá bom? Então, comprimento, como a tia falou, né? O nosso tema, comprimentos e agrupamentos. Comprimento é a medida de tamanho de algo ou alguém, para saber a largura do campo de futebol, a altura do papai, a altura da mamãe, a sua altura, tá bom? O tamanho da tua cama, o tamanho do seu pé, como será, qual será o tamanho do teu pé? Será que é grande, será que é pequeno? Então, nós vamos ver um pouquinho disso na nossa aula de hoje, tá certo? Nós vamos comparar, fazer a comparação de tamanhos. Imagina, você medir a sua mão na mão do papai, ou medir o seu pé no pé da mamãe. Quem será que tem o pé maior? Então, nós vamos trilhar na nossa aula de matemática um pouquinho sobre esses tamanhos e como a gente pode usar para medir, tá bom? Vamos ter alguns exemplos. Tia vai medir a altura dela, tá? E vocês vão ver aqui qual vai ser a minha altura. Vão poder fazer em casa também, tá certo? Quem já souber a altura, tenta medir a mamãe ou o papai. Vai ser bem divertido. E para medir, nós podemos usar partes do nosso corpo. Vocês sabiam? Isso aí. Nós podemos usar o pé, as mãos. Geralmente, os meninos, quando vão jogar futebol na rua, eles não têm tantos objetos, não tem uma trave, não tem como colocar, porque eles estão brincando na rua, não é? Então, eles usam os pés para medir o espaço onde vai ser a trave, onde vai ser o gol. E como é que eles marcam isso? Ou com pedrinhas, ou até com o sandália deles. É isso aí. Tia vai mostrar a você como é que faz, tá bom? Vamos lá? E aí, turminha, vamos medir a nossa trave do gol. Vou jogar aqui em casa e vocês vão jogar aí. Só que vai ter que marcar o lugar do gol, tá certo? A sua trave, tá bom? Vou usar o meu sapato e para medir, vou usar o meu pé, tá bom? Os pés. Vou ensinar a vocês como medir a trave em casa, na garagem ou na rua, quando puder ir brincar com os amigos, tá certo? Então, vou deixar a bola aqui pra gente medir, tá bom? Na hora, você vai botar um pezinho e colocar ou o sapato ou a pedrinha, marcando o lugar de começo, tá bom? Então, um pé juntinho do outro na frente. 2, 3, 4. Eu vou escolher essa largura para o meu gol, tá bom? Então, tia vai jogar e quando eu chutar a bola, eu vou ter que fazer o gol aqui dentro desse espaço onde o sapato está mostrando a largura do meu gol, tá certo? Vamos jogar. Não foi legal? Olha só, medi o espaço da trave com a medida dos pés. E será que a medida vai ser sempre igual? Imagina se num grupo de crianças, na idade de vocês, né, os meninos se juntam para jogar futebol, João Paulo, Enzo, Arthur. Então, quando vão medir a trave, se um papai entrar, será que a medida vai ser igual? O pé do pai vai ser do mesmo tamanho que o pé do filho para medir o espaço do gol?
não é? O pé do papai é maior, então o espaço vai ser maior. Então, cada um faz a sua medida de acordo com quem vai brincar. Se é criança, então as crianças medem com o seu pé. Se é adulto, mede o adulto que vai medir o espaço para ficar de acordo com a sua altura, com o seu jeito de brincar, tá bom? Então, nós podemos usar também, como o tia falou antes, as nossas mãos. Isso aí. Nós chamamos de medidas com palmos. Medir com palmos. Nós chamamos a medida da extensão da nossa mão, do dedinho mindinho para a ponta do dedinho do polegar. Nós chamamos de palmo, tá bom? Então, a gente pode medir algumas coisas, alguns objetos com a palma da nossa mão, tá bom? Nós vamos ver também um exemplo, tá? Vamos lá? Oi, Glorinha! Agora, nós vamos usar a mão para medir, tá bom? Os palmos, vamos medir a mesa, tá certo? Então, como é que vai medir? Do dedinho mindinho, da pontinha, para o polegar, tá certo? Então, vamos lá? 1, fechou? 2, 3 e meio. 3 palmos e meio da minha mão, tá certo? Então, veja em casa quantos palmos tem a tua mesa, da tua mãozinha, tá certo? Olha que legal. Tia mediu a mesa, vocês podem medir o tamanho da cama de vocês, a porta, tá bom? A porta do quarto, o tamanho do sapato, pelos palmos, tá certo? Então, vocês vão poder tirar essa dúvida ou aprender um pouquinho mais fazendo os testes em casa. Você mede sua cama com seus palmos e depois pede para o papai ou para a mamãe, que a mão é maior, para medir também, para ver qual a diferença nos palmos sua para a medida do papai ou da mamãe, tá certo? Então, agora, nós vamos ver esses outros exemplos, onde a gente pode diferenciar e ver essa questão do comprimento, tá? Das medidas. E assim a gente pode aprender um pouquinho mais os termos na hora que a gente for falar sobre o tamanho, sobre a medida das coisas e dos objetos, tá bom? Sei que alguns de vocês já sabem, né? Mas às vezes a gente acaba se confundindo em dizer alguns termos nessa parte das medidas, né? Porque tem coisas altas, baixas, grandes, pequenas, largas, estreitas, grossa, fininha. Então a gente vai estudar um pouquinho mais. Lá na abertura do módulo, logo na página 79, tem um exemplo muito legal do tamanho do sapato de uma menina. Ela está aniversariando e o tio levou um sapato para ela, de presente. Só que ela disse: tio, o meu pé mede 1 palmo. Só que quem mediu o sapato foi ela, com a mãozinha dela, uma criança. E o tio chegou na loja e mediu o sapato com a palma da mão dele, que é maior, bem maior. E quando chegou no aniversário, que entregou o presente, ela foi calçar o sapato e o sapato ficou grande no pé. Então, o palmo, a medida é diferente. Então, ele diz assim: mas você disse que media 1 palmo. Então, por que o sapato ficou grande? Porque a mão da menina é menor do que a mão do tio, não é? Então, olha só o tamanho. Esse é o sapato do meu esposo e esse aqui é o meu, tá? Olha a diferença dos tamanhos, tá? Se a gente fosse medir nos palmos, não é? Também ia ser diferente, porque a mão dele é maior do que a minha, tá bom? Então, vamos ver os objetos. Tia tem primeiro aqui os dados.
podemos dizer do tamanho desses dados? Tem 2 dados. Posso dizer que um dado é grande e um é pequeno, não é? Dos copos, nós também podemos dizer que é um copo pequeno e um copo grande. E quando eu falo de canudinhos, olha a espessura deles, é diferente, a medida deles. Calma, deixando. Então, esse eu vou dizer que ele é grosso e esse é o canudo fino. Pela espessura dele, comparando a medida dos dois, então a gente pode dizer que esse é grosso, ó, vai sair mais líquido, e esse aqui é mais fininho, sai menos líquido, tá vendo? E posso dar o exemplo também, material escolar. Nós temos, ó, uma caneta grossa e uma caneta mais fina, tá bom? Temos também a fita, deixa a tia mostrar. Uma fita larga e uma fita estreita. Eu não digo que ela é grossa ou fina, porque ó, a espessura da fita, assim, elas têm a mesma medida, mas assim, não, porque nós olhamos essa parte aqui, ó, a largura dela. Então, esse aqui é largo, uma fita larga. E essa aqui vai ser uma fita estreita. Ó, a fita larga e a fita estreita. Do mesmo jeito, nós podemos dizer sobre os caminhos. Nós temos ruas largas e temos ruas estreitas. Aqui na nossa cidade nós temos algumas ruas assim, não é? Então, tia também tem aqui para mostrar para vocês exemplos de fita. Ó, uma fita larga e uma fita estreita. Vocês podem olhar em casa o cinto do papai e o cinto de vocês, que usam na roupa, na saia, na calça. Nós temos cintos largos e cintos estreitos, tá bom? Não é grosso e fino. Pela largura, nós falamos assim, largo e estreito. E do tamanho, como nós podemos falar? Eu trouxe aqui um pedacinho de fita verde. Então, olha só, a gente pode dizer, essa é curta e essa é longa, olha só. Uma fita curta e uma fita longa. Podemos dizer dos nossos cabelos. Ana Clara tem o cabelo longo, João Paulo tem o cabelo curto, não é? São, observando aí a medida, o tamanho, tá certo? Então, essa é a nossa aula. Nós vamos agora para a página 82. Vamos lá observar alguns tamanhos, algumas medidas. Vocês vão fazer atividade observando essas grandezas, né? Esses comprimentos que tia Duda acabou de falar, tá bom? Vamos usar o alto, o baixo, o comprido, o curto, tá bom? Nós podemos dar exemplos também de alto e baixo, um prédio, né? Nós temos prédios altos, prédios mais baixos, casas altas, casas mais baixas. O papai é alto, você é mais baixinho, não é? Então, a gente pode ver essa grandeza no nosso dia a dia, essa diferença de tamanhos, essa comparação. O meu pé é maior do que o seu pé, a sua mão é menor do que a minha. Então, a gente pode usar essa comparação
comparação, usar essas medidas no nosso dia a dia, numa brincadeira, como tia usou no futebol, medindo o espaço, como tia mediu a mesa. Vocês podem fazer os exemplos, a experiência em casa, tá certo? Junta a mãozinha com a mamãe, ou junta o pé com o papai, senta no chão, tira o sapato, tira o chinelo e junta os pezinhos para vocês verem a diferença de tamanho, tá bom? E vão medir o mesmo lugar, certo? Para ver a diferença entre a medida do pé e a medida da mão em palmas, tá certo? Vamos lá para a nossa atividade? Então, galerinha, tia tá aqui para medir a altura. Eu já tô descalço, tá bom? Fiquei em pé aqui, ó. A gente marcou a minha altura, tá? Tirando o cabelo. A gente marcou a minha altura e vou usar um metro, uma trena, tá? Pra medir a minha altura, tá certo? Então, ela vai até o chão, onde estava o pé, e vem até aqui, onde a tia marcou, no começo do durex, começo da fita. 1,63 m, tá? É a minha medida, é a minha altura. Então, tia mede 1,63 m. Vocês podem fazer em casa uma coisa muito legal, que é fazer a medida do papai, a medida da mamãe e a sua medida numa fita ou um barbante. Pega o barbante, fica lá na parede, ó, juntinho, descalço, tá bom? Encosta a cabeça na parede, olha reto, queixinho reto, e a mamãe ou o papai vão marcar aqui e vocês vão fazer a medida com o barbante e ver a diferença da altura de vocês três em casa, tá bom? Ou de quem estiver em casa e quiser fazer essa comparação de alturas com você, tá certo? Tchau, tchau! Bem, turma, as páginas anteriores nós não vamos fazer porque precisava do contato de vocês, de estarmos em sala, tá certo? Então, nós vamos fazer a atividade sobre mais alto, mais baixo. Número 1. Na imagem abaixo, observe os 5 prédios com diferentes alturas e depois complete as frases. Vejam as imagens: o prédio A, o prédio B, o prédio C, o prédio D e o prédio E. Nós vamos observar a altura, tá? Mais alto, mais baixo, tá bom? Questão A. O prédio A é mais alto do que os prédios? Ele é mais alto do que quais prédios? Ele é o mais alto de todos, não é? Então, você vai preencher os espaços com as respostas. Letra B. O prédio B é, tracinho, do que o prédio A e tem a mesma altura do prédio, tracinho. Então, observem o prédio B. Ele é da mesma altura de qual prédio? De que prédio ele é mais baixo? Então, vamos colocar as respostas. Letra D. O prédio D é mais baixo do que os prédios. Vamos ver, ó, o prédio D é o mais baixinho, não é? Então, ele é mais baixo do que todos os prédios. Letra E. O prédio E é mais alto do que os prédios. Observem e coloquem as respostas. Número 2. Cole os adesivos do material complementar 5 da pilha mais baixa para a mais alta, tá bom? Então, vamos seguir a sequência dos blocos como pede o enunciado. Vamos colar os adesivos do bloco mais baixo para o bloco mais alto, tá bom? Vamos lá? Assim, você pode ver a altura da sua casa,
comparar com a altura da casa do vizinho, tá bom? A sua altura com a altura de alguém em casa, tá certo? Fazer os bloquinhos com seus brinquedos em casa, tá bom? Ver os prédios e as alturas, tá certo? Vamos agora para a página 83. Então, nesta página, o número 1 também precisava que estivéssemos na escola, tá certo? Porque pede o cumprimento dos objetos da sala de aula, tá certo? E alguns lugares da escola. Então, vamos para o número 2, tá bom? Marcos e Mateus montaram caminhos usando alguns lápis de cor. O primeiro caminho é o caminho de Marcos. Ele montou o primeiro caminho. Tem uma observação ao lado. Todos os lápis têm o mesmo comprimento, têm o mesmo tamanho, tá certo? Tanto os lápis de Mateus como os lápis de Marcos. Observem o caminho de Marcos, o primeiro. Agora vamos observar o caminho de Mateus. Vamos ver a pergunta. Quem construiu o caminho mais curto? O caminho mais curto. Como eu vou saber se eu não consigo medir? Não é? Se eu não consigo esticar aqui como uma fita, medir com o meu palmo, que eu não consigo. Como será que eu vou conseguir descobrir? Nós vamos contar quantos lápis tem em cada caminho, tá certo? O que tiver menos lápis é o caminho mais curto. Quando falamos em caminho, falamos em distância. O caminho da tua casa até a escola é longo ou é curto? Algumas pessoas moram mais perto da escola, outras pessoas moram mais distantes. Então, quem mora mais distante, o caminho é longo. Quem mora mais perto, o caminho é curto. Nesta página, nós vamos fazer sobre mais grosso, mais fino. É hora do recreio. Veja as crianças brincando no pátio da escola. Pinte de verde o tronco de árvore mais fino. De marrom, o tronco da árvore mais grosso, tá? Qual a árvore que uma criança pode abraçar e envolver com todos os braços? É o mais fino. Então, qual o tronco da árvore que a criança vai tentar abraçar e não vai conseguir envolver com seus bracinhos? Vai ser o mais grosso. Vamos lá? Na página 85, nós vamos fazer sobre mais largo, mais estreito, tá? Veja a seguir uma representação de parte do bairro onde Arthur mora. Pinte de verde a rua mais larga, aquela mais extensa, que dá para passar os dois carros livremente, um para lá, outro para cá. E de azul a rua mais estreita, que não ia caber os dois carros passando ao mesmo tempo. Então, observem o bairro de Arthur e pinte corretamente. De verde, a rua mais larga, e de azul, a rua mais estreita, tá certo? Então, as outras medidas, tá? A altura, a largura, como tia mediu a mesa, tia mediu a altura dela, medi o espaço onde eu ia fazer o gol. Então, vocês podem fazer isso em casa, tá bom? Medir, comparar o tamanho do seu pé com o pé do papai, tá bom? Beijinhos!